Separe suas estacas e seus dentes de alho, porque hoje na edição de colecionador tem o terror de Drácula número 1, comigo depois da vinheta. Bem-vindo de volta, as crianças da noite. Hoje tem um gibi muito especial aqui na edição de colecionador, que está indo até um pouco mais tarde para causar um clima. Terror de Drácula número 1, cara, Gene Colan e mais uma pá de historinha de terror nesse gibi que foi lançado pela editora Abril em 79, junto com Capitão América e Heróis da TV. A gente vai folhear ele todinho daqui a pouquinho, depois desses avisos aqui. Olha só, quer desenhar comigo? Tá sabendo que o curso Desenho de Super-Heróis está com matrículas abertas e você pode fazer daí da tua casa, é isso aí. Agora o curso é 100% online na plataforma Hotmart e você não precisa ter dom para desenhar não. Sabe por quê? O método lá é bem intuitivo e prático. Então, desde o básico até a gente chegar na criação de personagens, você vai estudar comigo em mais de 100 aulas gravadas e um farto material de apoio em PDF também. Então eu estou esperando você. O curso está em fase de pré-lançamento, ele não foi lançado oficialmente e se você quiser garantir, aqui na descrição do vídeo tem um link para você conferir como é que é, depoimento da galera que já está fazendo. Tá muito legal, sem contar que você pode fazer parte de uma comunidade, de um grupo secreto para a gente trocar ideia, tirar dúvida, tudo isso nesse curso legal que eu montei para vocês aí, Desenho de Super-Heróis. É a partir de 14 anos, mas não tem limite de idade. Então a galera que está lá é uma galera já um pouco mais velha, que curte desenhar, que quer adotar esse passatempo, esse hobby tão gostoso e até, quem sabe, se tornar uma profissão, um ganha-pão para você aí também, beleza? Então estou te esperando lá, vai ser um prazer ter você comigo desenhando lá no curso Desenho de Super-Heróis na plataforma Hotmart. Ah, é bom sempre enfatizar, o curso tem 15 dias de garantia total caso você não se adapte ao método, tá bom? Tem essa garantia para você ficar tranquilo, o risco é zero. Show? Outro aviso é que se você for comprar os teus quadrinhos na Amazon, pô, usa os links que eu coloco aqui. Para você o preço não muda, mas para mim eles mandam um capilézinho pro seu camarada, então vou te agradecer, beleza? E falando em quadrinhos, os quadrinhos do Salomão Ventura e do Esquadrão Vitória, toda a minha produção de quadrinho independente tá à venda, você já sabe, lá no site salomaventura.com.br. Dá um pulo lá se você quiser comprar os exemplares físicos ou se você quiser simplesmente ler online gratuitamente, também pode, é só dar um pulinho lá, tá bom? Lembrando que alguns quadrinhos que estão lá são para maiores de 18 anos, ok? E por último, eu vou convidar você que gosta de desenhar, gosta da produção de desenho, para me acompanhar lá no Instagram, Desenhando com o Gico. Se aqui no YouTube eu estou 2 vezes por semana, lá no Instagram eu estou todo santo dia, respondendo as perguntas de vocês nos stories, fazendo desenhos no IGTV, nos posts falando dos quadrinistas que me influenciaram. Então se você curte meu trabalho e quer me acompanhar mais de perto lá dia a dia, então dá um pulinho lá no Desenhando com o Gico lá no Instagram. Vai ser muito legal ter você por lá também. Agora chega de aviso e vamos falar de Terror de Drácula. Esse gibizinho aqui, infelizmente ele não teve uma vida longa como os seus irmãos da Marvel, né? Lembrando que é um gibi da Marvel, apesar de terror, ele teve duração de 11 exemplares só. E uma curiosidade, a editora Abril começou a publicar ele, não do número 1, lá do Tomb of Drácula não. Aqui já é a história da edição número 48, se eu não me engano. Mais detalhes ali na frente a gente vai falar sobre. Mas além de publicar histórias do Drácula, eles publicavam uma série de pequenas histórias de terror da fase da Marvel, aquela, antes da Marvel virar Marvel, da Atlas, e também das pequenas revistas de terror que a Marvel foi publicando. Eles faziam muitas revistas de terror. Então aqui a gente vai ter história do Jack Kirby, Don Heck, muita gente legal. Então eu quero que vocês parem o que estão fazendo aí, pegue aí sua estaca de madeira, seu alho, e vamos ver o gibi O Terror de Drácula número 1, que começa com o mestre Gene Colan. O que esse cara faz com lápis, cara, é mágico. E para ressaltar a arte dele, tem o Tom Palmer, também o outro mago do pincel. Cara, a atmosfera dessas histórias são inimitáveis, são sensacionais. E dá medo, hein? Eu morria de medo disso quando era guri. Então vamos conferir aí a número 1, Terror de Drácula, e no finalzinho eu volto pra gente ver os spoilers do que vem por aí, beleza? Vamos lá, galera. Tá com medo, hein? Vamos folhear então o Terror de Drácula número 1, publicado pela editora Abril aqui no Brasil em 1979, mês de junho. Começamos com a primeira história, que foi publicada nos Estados Unidos em Tomb of Drácula número 48 de 1972. Não tem os créditos da história, mas ela foi escrita por Marv Wolfman, desenhada pelo Gene Colan, com a arte final do Tom Palmer. A gente começa com essa personagem, a Mary Ann, ela falando aqui diretamente com o leitor,
e ela está contando, né, parece estar falando aqui direto com o leitor e pedindo que a gente a mate. E ela vai contar aqui a história dela, a origem dessa vampira aqui, magistralmente desenhada pelo Gene Colan, que tem um pincel mágico para essa atmosfera gótica. A história começa então da Mary Ann aqui num navio de piratas. O pai dela era um pirata. Eles estão prestes a abordar um navio que singra ali os mares. Um dos piratas está meio receoso desse ataque e ele acredita que esse navio deles, o navio pirata, está amaldiçoado pela filha do capitão. Leva uma bofetada por causa disso. Isso não impede deles chegarem lá e abordarem o navio, um navio francês, que ele diz está cheio de joias e pilheres e saques, e aí eles entram ali no interior ali do navio e tem um caixão. Então o capitão pirata resolve abrir o caixão, surpresa, Drácula está dormindo lá, levanta ali do caixão e logo o capitão acha aquilo bizarro, lógico, né? Desafia o Drácula para um combate. O Drácula vence o combate e aí acaba sangrando o capitão no pescoço, e o Gene Colan coloca esse rosto, geralmente esses olhos que ele faz são bem sinistros. Aí o Drácula parte para atacar o capitão pirata e aí, lógico, a gente sabe o resultado disso, ele vira um vampiro. Tem um salto de tempo, né? Agora a gente já está na França, em Madrid, aliás, na Espanha. A Mary Ann já é uma adulta e ela conseguiu caçar o pai através do tempo, né, e dos locais até encontrar o pai, e ela prende o pai com alho e correntes para que ele não ataque. Ele já é um vampiro, lógico, não quer que ataque mais ninguém, e ela começa a assaltar os hospitais em busca de sangue para alimentar o pai, para evitar que o pai ataque outras pessoas. Um dia ela está voltando para casa, deixa cair o sangue no chão, assustada pela volta de Drácula. O Drácula volta para atormentar, né? Então o Drácula vai até a casa deles, lá da Mary Ann e do pai, e aí tem uma luta entre o vampiro, o pai, né, o pirata consegue escapar ali das correntes, tem uma luta com o Drácula. Claro que não dá muito certo essa luta, acaba perdendo, o Drácula acaba matando novamente o pai dela, né? E aí ele sai dali e diz que eles vão voltar a se ver. Então dá outro pulo temporal, agora a Mary Ann está prestes a se casar, ela está feliz, finalmente conseguiu deixar aquele passado trágico para trás, e aí o Drácula ataca o carro onde ela está, mata o marido dela acaba se tornando um vampiro, e dias depois volta e ataca a Mary Ann, que também se transforma em uma vampira, que nos leva então de volta ao começo da história, e ela não está falando com a gente, ela está falando com o Drácula. E aqui, apesar a gente não sabe bem o que aconteceu, o Drácula, ele já está casado, ele está com uma mulher chamada Domini, e parece que está menos sedento de sangue, e assim, mais, digamos, mais bondoso, e aceita então dar cabo na vida dessa vampira Mary Ann, porque agora ele diz aqui que conhece o amor, então ela mereceria esse descanso. Aqui acaba a primeira história. Agora nós temos uma série de pequenas histórias de monstro retiradas de diversas revistas antigas da Marvel de terror. A primeira se chama Terrível Armadilha, tem texto de Stan Lee e arte de Steve Ditko, foi publicada em Where Monsters Duel número 7 de 1971. A gente começa com essa cena aqui do cara, o monstro olhando para um cara dentro de um buraco. Esse cara está aqui, a gente começa ele caçando um ratinho, botando num labirinto de vidro, e ele recebe uma ligação. Ele é um caçador que ele deveria, numa caçada na África, buscar alguns animais para quem encomendou. Então ele acaba caindo numa armadilha, né? Ele mesmo, o caçador, acaba caindo numa armadilha, e ele é capturado por esses monstros gigantes aqui, né? Já está sabendo para onde vai essa história, né? Ele é levado então para o planeta dos monstros, é colocado num labirinto de vidro, assim como ele fez com o ratinho, e os monstros dizem que se ele conseguisse escapar, ele podia pilotar a nave e voltar para a Terra, e ele simplesmente não consegue escapar, igual o ratinho. Termina aqui a segunda história. A terceira história se chama O Monstro que Devorou o Planeta. Essa história é publicada, desenhada por Al Hartley, e foi publicada originalmente em Weird Wonder Tales número 3 de 1973 da Marvel.
Aqui a história é o seguinte, a gente tem essa cena desse monstro no espaço aqui, um professor explicando física, explicando a teoria da relatividade para um grupo de alunos totalmente dispersos. Aí ele resolve florear um pouco a aula e explicar a relatividade, né? Então ele fala que, por exemplo, que para os humanos o Sol, os planetas são coisas gigantes. E aí ele fala, e se houvesse um monstro que fosse gigante e dormisse por milhares de anos e se ingrasse e o espaço fosse quase nada para ele e ele se alimentasse de planetas, e ele começa a jogar esse monstro, o que aconteceria se o monstro viesse para a Terra? Então aqui um meteoro toca no monstro, ele se queima, e aí ele resolve pegar um planeta com água para beber, e aí ele bebe a água. Então ele começa assim a fazer relativizar o tamanho do monstro, que essas coisas todas para o monstro são minúsculas e para o homem seria gigante. E aí, para terminar a história, ele fala de um outro monstro mais gigante ainda do que aquele, que se alimentaria desse primeiro monstro. Então, quer dizer, para esse monstro, esse segundo monstro aqui, o primeiro, né, que aparece na história, seria ridículo de pequeno. Aí eles terminam a história, os alunos, que história chata, não sei o que, saem da aula, e quando eles estão saindo da aula, vê uma mão gigante daquele primeiro monstro lá, que o professor contou na história. Então acaba aqui a terceira história. A quarta história chama O Boneco de Olhos Vermelhos, foi escrita por Stan Lee, com roteiros do Larry Lieber, irmão dele, e desenhos do Don Heck, e foi publicada originalmente em Where Monsters Dwell, número 7, de 1971. A gente começa com essa cena aqui, esse boneco sinistrão aqui, né? Se passa na década de 20 a história, um grupo de gangsters reunidos, e aí tem uma desavença entre os líderes da gangue, e os dois querem, assim, competindo pela liderança. Um deles acaba achando o boneco que parece muito com o seu inimigo ali na gangue. Ele compra para sacanear o boneco. Aí ele fala, vou botar aqui um alfinete de gravata para ele, né? Quando ele faz isso, o cara sente uma dor, como se fosse um voodoo, né? E ele começa a espetar o boneco e o cara sente dor para tudo quanto é lado. Isso dá a ideia, bom, vou matar ele desse jeito, usando o voodoo, né? E aí ninguém vai poder nem provar que foi eu que matei. Isso feito, ele vai fazer uma pesquisa lá sobre o voodoo, aí quando ele chega, ele volta lá no escritório para pegar o boneco, jogar pela janela lá do alto do prédio. Quando ele faz aquilo, ele olha de vislumbre assim, vê que o boneco trocou de cara, tá com a cara dele agora. Então o inimigo dele fez essa artimanha aí na madrugada, ele jogou o boneco, ele praticamente se matou. A história termina aqui antes do boneco tocar o chão, ele com aquela cara de pânico. E aqui, propaganda de heróis da TV, número 1, muito legal, né? Aqui acaba então a quarta história. A quinta história, Rebelião das Máquinas, ela foi desenhada pelo Sid Check e publicada em Weird Wonder Tales número 1, de 1973. Começa com essa cena aqui de um grupo de pessoas entrando numa sala cheia de máquinas, aí eles vão contar que houve uma guerra nuclear, e os homens começaram a produzir cada vez mais máquinas para poder trabalhar para eles, fazer tudo para eles. As máquinas acabam dominando, né, aquele planeta, possivelmente o nosso planeta Terra. Os homens então acabam colocando as máquinas que estavam dominando a raça, né, eles acabam virando escravos no subsolo, trancam as máquinas ali. Os homens saem do subsolo e começam a viver uma vida pastoral, uma vida mais lúdica, e aí começam a ver a necessidade de novamente usar máquinas, né? E eles pensam, bom, vamos voltar lá no subsolo, ver se conseguimos encontrar alguma máquina que seja útil para o nosso processo de agricultura, e aí a gente toca a nossa vida a partir daí. Só que quando eles entram lá e acham que não tinha mais nenhuma máquina ativa, muito pelo contrário, as máquinas estão cada vez mais inteligentes, mais ativas, e quando eles abrem o túnel, as máquinas saem e dominam todo o planeta Terra. Acaba aqui a quinta história e a propaganda do Capitão América número 1, super nostálgico. A sexta história chama Traição Castigada, ela foi publicada na revista Adventures into Terror número 11, de 1952, ainda da Atlas, né? Não era nem Marvel ainda, e desenho de Bob Brown, arte final de David Gantz, e o editor já era o Stan Lee. Stan Lee é prata da casa. Bem, aqui a gente tem uma história de um arquiteto que está fazendo uma casa para um casal, um homem muito rico e a mulher aqui, uma jovem, uma bela jovem, ele acaba se apaixonando pela mulher, e eles querem achar um jeito de ficar com a grana do coroa e usar tudo de bom e do melhor, né?
Ela diz que não vai fugir com ele só se ficasse com a grana. Bom, aí ela fala para ele arrumar um jeito de se livrar do cara. Ele bola como o cara viajava muito, ele bola o plano, o arquiteto, de mexer no carro, né? O carro perdia a direção, o cara morria no acidente e eles ficavam com a grana. Ele faz isso, ele vai lá, volta, mexe, né, no carro, o cara iria viajar no dia seguinte. Aí ele, ansioso, né, depois que ele mexeu no carro, ele volta na mansão do cara, ele entra, aí o cara aparece, bonzinho, vivo da Silva. Ele falou assim: você tá por aí? Eu falei assim: eu acordei e não estava me sentindo muito bem, minha esposa que foi no meu lugar. Aí termina assim, ó, em pânico. Quinta história. A última história chama-se O Fantasma da Montanha Russa. Desenhos do Jack Kirby com argumento do Stan Lee, roteiro do Larry Lieber. A gente começa aqui com essa figura fantasmagórica, as pessoas assustadas aqui numa montanha russa. A gente vai ver que é o dono de um parque de diversão que percebe que quanto mais assustadora é a atração, mais ele vende bilhetes e mais as pessoas querem voltar e fica mais famoso. Ele acaba contratando um engenheiro para produzir atrações cada vez mais sinistras. O engenheiro não está muito bem de saúde, está meio mal de profissão, não tem muita escolha, resolve aceitar, né, esse cargo aí e começa a desenvolver então atrações cada vez mais assustadoras. Uma montanha russa que parece que vai se chocar, um túnel de terror aqui com monstros que parecem vivos, as pessoas começam aqui um mergulho onde as pessoas andam com tubarões, cada vez mais, e o cara quer cada vez mais, porque ele vai notando que a coisa vai fazendo sucesso. Bom, ele resolve curtir a vida um pouco enquanto mantém o cara. O cara já pediu para parar, porque ele está se sentindo cada vez mal, está muito doente. O cara não deixa, e ele, como não tem, ele precisa do dinheiro para o tratamento médico, ele continua trabalhando. Bom, aí o cara sai para passear, curtir a vida doidado, recebe um bilhete dizendo que o engenheiro morreu, mas que a montanha-russa estava lá, né? A última montanha-russa que ele estava produzindo estava lá no parque já. Bom, ele chega no parque, o parque está entre névoas assim, né? Um nevoeiro, e ele resolve testar a montanha-russa assim mesmo. Ele está lá na montanha-russa testando, quem aparece do lado dele é o fantasma do engenheiro e conta a real para ele. Bom, essa realmente vai ser a montanha-russa mais assustadora de todas, porque ela não tem fim, e a pessoa chega no final, desaba para a morte. Termina aqui a última história, e eu esqueci de falar no começo, foi publicada no Monsters on the Prowl número 19 de 1972. Aqui, próximo número, Terror de Drácula, Pantera Cor-de-Rosa, gibi que eu adorava, Recruta Biruta, e a capa que foi redesenhada por artistas aqui da Editora Abril a partir de arte interna do Gene Colan. E aí, o que vocês acham? Eu particularmente adoro, né? Eu sou suspeito para falar desse gibi. Eu tenho a coleção completa em preto e branco, aqueles Essentials da Marvel. Eu comprei tudo que tinha de Tumba de Drácula. Saía a edição colorida, eu tenho. A Essential é sempre preto e branco, tá? Mas lá nos Estados Unidos saía edições coloridas e edições em preto e branco do tamanho da do Conan. Era ainda um pouco mais violenta do que as edições mensais em formato comics. Eu tenho tudo do Drácula, tudo. Eu adoro Gene Colan, adoro Marv Wolfman, adoro o Drácula, essas histórias que, cara, simplesmente apaixonado. E como plus, essas pequenas histórias com um twist no final, também adoro isso aí. Então eu espero que vocês tenham gostado de relembrar esse gibizinho delicioso, que eu não tenho toda a coleção também, gostaria muito de ter isso aqui, eu só tenho a número 1. Olha que furo na coleção, né? Eu só tenho a número 1. Mas eu tenho o Drácula que saiu pela Block, depois a gente pode voltar e comentar sobre o Drácula também da Block, que é produzido aqui no Brasil, com desenhos do Antonino Omobono. Se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês aí a gente comentar sobre. Deixem nos comentários, a opinião de vocês é muito importante, sugestões, estou sempre de ouvido em pé. Bom, eu estou de volta aqui no YouTube no domingo, aliás, amanhã, sábado, a gente vai ter, como sempre, aquela degustação do curso de desenho de super-heróis. Todo sábado está tendo uma live /aula que eu ensino a desenhar, eu pelo menos mostro como que eu desenho personagens que vocês escolhem. O escolhido de amanhã foi o Doutor Destino e eu vou tentar fazer jus a esse personagem que eu adoro da Marvel, um dos melhores vilões dos quadrinhos de todos os tempos. Então amanhã às 7 da noite,
Todo sábado, 7 da noite, tem live, aulão de desenho, degustação do curso Desenho de Super-Heróis. De repente você assiste e gosta, se matricula ali na hora, né? Eu já deixo o link na descrição do vídeo, tá bom? E domingo eu tô de volta com o Museu dos Quadrinhos. E a gente vai trazer um personagem que eu sou apaixonado, um personagem que é muito bizarro, mas que é muito querido pra mim. Eu lembro que eu brincava muito dele, assim, quando eu era guri, na praia, com os bonequinhos da Gulliver. Eu tô falando do Namor, é isso aí, o Príncipe Submarino. Eu vou trazer as histórias do Namor desenhadas pelo John Buscema, que foram publicadas na revista Heróis da TV. Cara, material muito gostoso, muito nostálgico, e você vai rever comigo aí domingo, aqui no Museu dos Quadrinhos do canal Gico HQ. Me despeço pedindo sempre para vocês, por favor, se cuidarem nesse período aí mais crítico que a gente está vivendo. Por favor, gente, fique em casa se você puder, não saia, não se aglomere, evite festinha, reunião, fique em casa, tá? E se você não tem jeito, cara, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que sair, não tem como, aí eu vou te pedir, cara, se proteja, tá? O máximo possível e com certeza evite aglomeração. Esse é o meu pedido para vocês. Se você estiver se cuidando, você está cuidando de mim, está cuidando dos seus irmãos também, tá bom? Fico por aqui, um grande abraço, saúde e paz para todos e até amanhã no aulão de desenho aqui no YouTube e lá no Instagram também.